Shalom, graça e paz, amém, aleluia. Ote kandareba shugamasi. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vou convidando você para entrar aqui na nossa live. Em nome de Jesus. Vou compartilhando aqui, tá? Em nome de Jesus, vou compartilhando a live aqui. E aí você vai entrando e vai compartilhando também com quem você conhece, amém? Porque hoje a nossa live vai ser um assunto muito interessante. Amém? A Grazi já tá aqui, já vou chamar ela já. Hoje a gente vai trazer o nosso tema aqui, vai ser cura emocional através da palavra. Grazi, tá me ouvindo? Dá um ok pra mim. Eu tô com o microfone, eu tô testando ele agora. Confirma pra mim se tá dando pra me ouvir, fazendo um favor. Amém? Ah, ótimo. Eu já vou chamar a Grazi aqui, tá? Só dá aí uns 3, 4 minutinhos, amém? E a gente já vai começar. E o nosso assunto hoje é um tema muito interessante, que nós vamos falar de cura emocional à luz da palavra. E a Grazi vai trazer o testemunho dela aqui pra gente, que é muito edificante. E você vai entender hoje que o único que é capaz de curar não só as doenças físicas, mas também as doenças emocionais é Jesus Cristo. Não adianta. Pode ter milhares de terapias, milhares de procedimentos. É somente Jesus que é capaz de curar toda a ferida emocional, toda a dor emocional, todo transtorno, todo trauma, todo bloqueio que você tem. Amém? Então eu vou dar aqui só mais uns 3 minutinhos para o pessoal ir entrando. Vai compartilhando a live aí, você que entrou. E daqui a pouco eu já vou chamar a Grazi para a gente começar aqui. Não perca, gente. Se eu fosse vocês, eu não perdia. Porque, olha, é muito interessante o assunto que a gente vai trazer aqui. Amém? Obrigada. Bem-vindo a vocês que estão entrando aqui, tá bom? Rapidinho, a gente já vai começar aqui, amém? Vou deixar fixado aqui. Cura emocional à luz da palavra. Amém? Tá sem som? Tá me ouvindo? Deixa eu mandar aqui pra Grazi aqui. Tá me ouvindo agora? Tá sem som ainda? Consegue me ouvir? Jandira? Tá ouvindo? Será que então deve ser o problema no celular da Jandira, então? Amém? Amém. Vou compartilhando aqui, tá, gente? A live. E aí, se você puder compartilhar também, eu já vou chamar a Grazi aqui. Aleluia. Amém? Gente, é um assunto tão interessante, vocês não deveriam perder por nada essa live aqui, sabia? Tanta gente precisava ouvir isso aqui. Tinha que ter muitas pessoas aqui para ouvir. Tô compartilhando aqui, tá, gente? Estou compartilhando aqui a live. Amém? Eu vou chamar a Gra. Eu acho que é você que pede pra entrar? Não, Gra, eu que te convido aqui, né? Aí. Grazi, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Consegue me ouvir também?
Tô bem, tô ouvindo bem. É que eu falei, eu tô testando esse microfone hoje aqui, e eu falei, meu Deus, vai que não dá certo aqui, né? Tá saindo bem o som, Cíntia. Graça e paz, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Como você está? Agora estou bem. Gente, olha, compartilha essa live, porque foi meio que uma treva hoje, viu? Eu Foi fiquei com muito. dor de cabeça, eu dificilmente fico com dor de cabeça quando eu faço jejum. Até agora há pouco, eu tava, agora que deu uma melhorada. A Grazi, faltando 5 minutos, não tava conseguindo entrar no O Instagram Instagram dela. ficou branco. Eu não conseguia sair para entrar, não conseguia reinicializar, mas para a glória de Deus estamos aqui. Eu creio que muitas vidas serão impactadas com esse nosso bate-papo de hoje e que muitas pessoas sairão do engano em nome de Jesus. Amém. É, a Grazi falou assim: não tô conseguindo entrar. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu falei, Senhor, manda anjos lá agora, cortar toda a cabeça de demônio que tá impedindo isso aqui. Porque ainda que você não ficar aqui ao vivo, eu vou deixar a live salva, vou colocar também no meu canal no YouTube e para que você assista, tá? Então, assim, para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia Ferreira, eu sou cristã, eu sou formada, eu sou terapeuta de formação, mas eu quase não exerci porque o Senhor pediu meu diploma, porque o Senhor veio mostrar para mim que a verdadeira cura emocional, a verdadeira cura interior é somente através da palavra. Então, foi bom o curso, eu aprendi algumas coisas, foi, mas a gente não pode misturar. Somente Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, entendeu? Então a gente precisa entender isso. E hoje em dia a gente está passando por momentos na igreja que tá muito complicado, porque a gente vê que tem esse sincretismo, que tem essa mistura, muita coisa de origem ocultista, né? Aquele ocultismo sutil entrando dentro das igrejas e muitas pessoas deixando passar despercebido, né? Hoje em dia é como eu ouvi uma pastora falar, né, outro dia, não, você não é só uma pastora, só uma missionária, né? Você é pastora e terapeuta, missionária e terapeuta, né? Parece que só o título eclesiástico não é o suficiente para que você tenha, né, para que você dê credibilidade ao nome de Jesus, quem é que realmente cura, tá? Então, não adianta, tá, gente? E a gente vai estar esclarecendo aqui o porquê de você não se enganar com certas terapias, que por mais que pareça algo bom, por mais que não esteja ali falando literalmente de Satanás, porque ele é sutil, mas você vai ver que a origem é completamente ocultista e você pode estar trazendo aí engano e maldição para sua vida e travas em muitas áreas. Eu conheci a Amém. Grazi, acho que faz o quê? Umas 3 semanas, né? Nós estamos no mesmo grupo ali de mentoreados ali do apóstolo Luciano Faê, e ela levou o testemunho dela no Crente Podcast. E como é algo que eu trabalho, né? Eu falei, quer fazer uma live comigo? Para a gente poder entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. E aí ela topou na hora. Então, assim, entra, gente, aqui e sabe? Vai ser um assunto assim que vai esclarecer muita coisa para você. Talvez faz anos que você está aí fazendo algum tipo de terapia, alguma coisa, você vê que melhora um pouquinho, piora em outro lugar, em outra coisa, você vai ver que aqui hoje nós vamos trazer os esclarecimentos para você. Amém? Então, para nossa Amém. live não ficar muito longa, porque eu não sei se o Instagram vai me limitar aqui, como o meu Instagram não é um Instagram grande, então eu acredito que vai limitar para no máximo 1 hora. Então, eu já vou pedir para a Gra contar a história dela, o testemunho dela, como que foi, e que você abra o seu coração aí, em nome de Jesus, tá? Primeiro nós vamos estar fazendo aqui uma oração, que a gente já viu que já foi meio que uma treva aí para começar, né? Então, para que não haja nenhum impedimento aqui no decorrer da nossa live, amém? Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti hoje. Eu quero consagrar a Ti essa tarde, consagrar a Ti os nossos aparelhos, a nossa internet, Pai. Consagrar as pessoas que estão entrando aqui, consagrar a Graziela e a mim também, me coloco em consagração, Pai, para que o Senhor venha fazer parte dessa live. Senhor, que
as pessoas saiam do engano, que haja esclarecimento e que elas possam entender que somente através do nome de Jesus é que a cura pode vir completa em todas as áreas da nossa vida. Eu repreendo todo ataque, Pai, contra nós. Qualquer tipo de ataque que vier contra nós, que vier contra aqueles que estão assistindo, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos guerreiros fiquem em prontidão agora para interceptar toda tentativa do inimigo contra nós. E assim eu já te louvo, eu te adoro, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Grazi, fique à Amém. vontade. Amém, glória a Deus. Cíntia, eu fiquei muito honrada com o convite. E quando a gente sai do engano, a gente quer levar a verdade para outras pessoas que estão aprisionadas e sofrendo, assim como eu estava. Então, eu sou a Grazi Lopes, muitos me chamam de Grazi, né? Mas aqui no Instagram eu tô como Grazi Lopes. Tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos, sou casada. E a minha história começa, né, em relação ao ocultismo e as práticas da nova era. Muitas pessoas ainda não sabem o que são as práticas da nova era, né? E eu vim conhecer também e entender durante esse processo de libertação que eu passei, que não faz muito tempo, eu ainda estou, né, vivendo esse processo, porque é um processo árduo e longo, são muitos anos aprisionada, né? E a partir do momento que eu fui tendo esse entendimento, as escamas dos meus olhos foram caindo. Então, eu fiquei aprisionada antes de ser cristã, 9 anos no ocultismo. E aí conheci a Cristo através de culto nos lares, né, as famosas células, e aí abandonei toda a prática ocultista. Abandonei da forma que eu achava que tinha abandonado. Eu fiz aquela renúncia, mais uma recém-convertida, sem ter profundidade, sem ter o conhecimento do processo de libertação, né? Então, assim, eu saí do ocultismo, mas eu falo que o ocultismo não tinha saído de mim. Ele se entrou com esse disfarce, porque é algo sutil, então mesmo dentro da igreja... Oi, Jaque, seja bem-vinda. Pastora Alessandra maravilhosa, seja bem-vinda também. Então, ele entrou com esse disfarce, com essa sutilidade, e eu fui enganada mesmo dentro da igreja por muitos anos. Por quê? Eu vim para a igreja sem identidade, cheia de maldições, né? Sem saber como exatamente eu tinha que me desconectar, romper e passar por um processo profundo de libertação, uma vez que quando eu estava no Império das Trevas, eu tinha uma profundidade ali, né? Então eu estava aprisionada. É como eu entrei num labirinto e eu não sabia como sair. E eu não encontrava pessoas que me instruíssem à luz da palavra para que eu fosse verdadeiramente liberta. E aí, por muito tempo, eu sofri muito dentro da igreja, e eu vou detalhar aqui no decorrer da live, muitos ataques. A minha área, uma das minhas áreas mais atacadas eram as emoções. As minhas emoções eram muito atacadas. E quando eu comecei mesmo a me afundar na nova era, foi a partir do quê? De uma dor. Eu havia perdido meu irmão caçula para o... que eu não sei se pode falar aqui na live, né? Eu acho melhor não, porque eles derrubam. Então, mas acho que o pessoal já entendeu. Sim. Então, eu nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima a mim. E eu, como cristã, eu me vi
com o desejo de que muitas pessoas têm, muitos cristãos têm, muitos terapeutas têm, de ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei, pela dor que eu estava passando e pela dor que o meu irmão havia passado. Então eu comecei o quê? Ir em busca de conhecimento, de conhecer mais sobre emoções, de aprender de técnicas para alcançar outras pessoas, para que não chegassem ao ato final ali de desespero, assim como o meu irmão chegou. E uma das formas também, Cíntia, de esse aprendizado e eu falar disso, de elaborar esse luto, porque para mim era algo novo viver um luto de uma forma tão próxima, eu não sabia lidar com aquilo. Então, quando esse disfarce, né, entrou na minha vida, ele entrou a partir de um momento de dor. E aí vem o prato perfeito, né? Então eu comecei a ir em eventos. Eu lembro que eu saí, Cíntia, de um evento, de uma imersão. E quando eu estava saindo da imersão, eu recebi um convite para participar de uma formação em coaching. E aí a gente ouve, né, nesses eventos, falam versículos, palavras, fala de Deus. E imagine uma pessoa que, muitos anos aprisionada, que estava perdida, que não tinha mesmo anos dentro da igreja, as bases firmadas em Cristo. Então, eu recebi aquilo como assim, olha, é uma resposta de Deus, tudo casava. Nossa, Deus está falando mesmo, é isso, é o propósito da minha vida. Porque aquilo surgiu de onde? De uma dor, de algo do meu ser. Eu gostaria de fazer aquilo, então eu entendia que aquilo era uma resposta de Deus. Então eu fui para essa formação. E dentro dessas formações, né, eu estava assim, tranquila, porque a dona da escola onde eu fiz, ela era cristã. Então, quando eu ouvia a palavra cristão, eu falava, não, um cristão, ele vai fazer coisas corretas, de acordo com a Bíblia, tá respaldado na palavra. Às vezes até ela mesma estava no engano, né? Exatamente, esse é o grande ponto. As pessoas, elas têm declarado, feito, agido, sem saber que elas mesmas estão aprisionadas nesse engano. Então, assim, Cíntia, que começou o meu processo, né, em relação às coisas da nova era. Cíntia, só para a gente já começar a aprofundar mais nessa questão do testemunho da cura, hoje eu peguei no Google essas informações que fala sobre cura, o significado. Eu coloquei lá o significado de cura e o significado de cura, o que a palavra nos diz. Então, a cura é o processo de restabelecimento da saúde que varia conforme a doença. Agora, olha o significado da cura através da palavra. A cura representa muito mais que uma restauração física. É um ato sobrenatural de Deus, é um símbolo de libertação espiritual que abrange recuperação do corpo, a restauração da alma e principalmente o perdão dos pecados, representando a reconciliação do ser humano com o Criador. Olha como é muito mais profundo do que simplesmente um restabelecimento de uma doença. Isso mesmo. Porque o Senhor, ele trabalha a cura por completo, né? E não só sintomas. E muitas vezes as técnicas, elas vão amenizar os sintomas, elas vão te causar alívio. Então, existia uma dor dentro de mim, que lá no ocultismo, essas dores ficaram mais afloradas, sim, porque entrou
o que? A raiz de amargura em mim. E a amargura, ela não é simplesmente uma emoção ou um comportamento. A amargura é uma raiz de rebelião escondida dentro de nós. Sim. E aí essa raiz ela vai crescendo, né? E com isso a gente vai tendo comportamentos, emoções que justifiquem essa rebelião que há dentro de nós. E olha o que a palavra de Hebreus, a palavra em Hebreus fala, Hebreus 12:15. Cuidem uns dos outros, para que nenhuma amargura crie raiz em vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Exato. Esses dias eu li esse versículo e ele ficou dentro de mim, né? A raiz da amargura, ela traz um bloqueio, porque a amargura geralmente também ela vem com a raiz do orgulho, né? Você guarda aquilo dentro de você e o que a palavra diz? Que o Senhor, ele rejeita, né? O Senhor, ele quer um coração contrito, mas o coração que é orgulhoso, ele rejeita. Então, quando você cria uma raiz de amargura dentro de você, isso vai impossibilitar você de receber a sua cura, porque automaticamente isso vai te afastar de Deus, né? Exatamente. Como você falou. E todas essas terapias aí que são ocultistas, eles usam a Bíblia. A gente precisa entender, porque assim, o diabo ele não cria nada, ele copia. E ele usa dessa artimanha, porque geralmente a pessoa, quando ela sabe que é algo 100% ocultista, nem toda pessoa vai aceitar isso, porque muitas pessoas têm medo, né? Não sabe a sua identidade em Deus e ela tem medo do diabo. Então, se ele colocar que é algo 100% ocultista, com certeza vai afastar as pessoas. Mas quando ele usa princípios bíblicos, mas de maneira distorcida, versículos bíblicos, mas de maneira distorcida, então aí ele sabe que ele vai ganhar você. E qual que é a intenção do diabo? Ele tem muito mais intenção em te manter morno ali dentro da igreja, acreditando que você está servindo a Deus, do que realmente frio para ele. Sim. Porque, né? Porque como eu disse, as pessoas ainda têm medo. Então, se elas entenderem que aquilo é ocultismo puro, elas vão sair dali. Mas quando tem ali versículos, e como eu disse para você, tem pessoas que elas estão ali na igreja e acreditando mesmo, não é nem que, né, ela está misturando, ela acredita que Deus realmente está ali. Então, é um cego, acaba sendo um cego guiando outro cego ali. Exato. E isso está se instalando cada vez mais dentro das igrejas. E é algo, assim, muito complicado, porque tem muitas pessoas que estão tendo, assim, muitas áreas da sua vida atacada por causa disso daí, porque elas estão dando, ainda que inconscientemente, legalidade para o inimigo. E isso é muito sério. Sim, com certeza, Cintia. Essas práticas, elas vão diluindo o evangelho e enxertando em técnicas de forma que as pessoas elas são enganadas. E quando você sai do engano, eu fiquei me questionando assim, meu Deus, como eu pude ser enganada? Sabe, a gente se sente tão mal, né, com vergonha de ter caído no engano, mas é algo tão sutil, Cíntia, e eu vejo que muitas pessoas têm caído nesse engano. Então, lá no ocultismo, bobas, não. sim, sim. E aí o que acontece? Lá no ocultismo, essa raiz de amargura, ela foi se solidificando dentro de mim. Então, era raiva, eu sentia muita raiva. Eu tinha uma dor emocional tão profunda dentro de mim, uma ira que eu não conseguia me controlar. Eu fui perdendo totalmente o controle, o governo de mim mesma. Então, eu acabei me tornando uma pessoa muito sugestionável. Então, a minha mente era muito manipulada por esses líderes, tanto do ocultismo
quanto da nova era. E sem perceber, a gente acaba endeusando essas pessoas. Sim. Endeusando, aí nós fazemos o quê? Nós fazemos da amargura uma idolatria a pessoas que nós achamos que essas pessoas têm a resposta para preencher esse buraco, essa lacuna do nosso distanciamento de Deus. Eles causam tipo uma dependência mesmo, né? Para que você fique ali com Deus. Exatamente, exatamente. Então, assim como as pessoas que usam produtos, eu vou usar aqui produtos, e que esses produtos vão viciando e sempre vai oferecendo não, mas agora eu tenho um melhor e eu tenho um melhor. Assim também acontece quando você está vivendo essa cegueira espiritual, buscando a cura que somente o próprio Deus pode te dar. Em nenhum lugar você vai encontrar. E aí, Cíntia, o que acontece? Hoje nós vivemos a era da informação, a gente quer justificar, a gente quer dar um nome para o nosso pecado que não seja pecado. Então a gente quer o quê? Eu quero ter um diagnóstico. Porque eu tendo diagnóstico, eu sustento respaldo, né? Para eu manter isso. Para eu me manter naquele padrão de comportamento, porque hoje eu tenho um papel, um laudo médico, um medicamento que possa me manter nessa situação. Justificar, né? Justificar. Então, eu quero algo que me justifique, né? E que não é a justificação que nós aprendemos, porque nós somos justificados por Cristo a partir do momento que a gente se abre para a cura acontecer. Isso mesmo. E a raiz de amargura, como uma raiz, ela fica escondida. Ela fica escondida. Então, estando escondido, ninguém tá vendo. Então, eu vou operando, eu vou buscando significado, eu vou buscando diagnóstico, sem que esse pecado ele seja resolvido na cruz. Sem que a minha identidade seja verdadeiramente restaurada no Senhor Jesus. E eu ouvi algo hoje que é bem interessante, que fala assim, diagnóstico, ele não cura o problema. Você saber que você tem um problema, você não vai ser curado por aquilo. Exatamente. Então, saber o problema não cura o problema. E muitas vezes as pessoas estão em busca. Quantas pessoas, às vezes, eu converso do meu convívio social, que elas falam assim, porque eu tenho TDAH, por exemplo. Mas quem te falou que você tem TDAH? Quem te diagnosticou? Não, porque eu estava lendo, eu fiz o teste e eu tenho todos. A pessoa se apossa daquele diagnóstico e ela começa a trazer isso para a identidade dela. Eu sou isso, eu tenho isso. Ela profetiza na vida dela mesmo, né? Exatamente, ela toma posse daquilo como se aquilo fosse uma verdade sobre a vida dela. E claro, nós sabemos, e nós não somos, nem a Cinti, nem eu, irresponsáveis de dizer que não tem pessoas que tenham sim um diagnóstico, que sim precisam ser tratadas, mas tem outras pessoas que têm se autodiagnosticado através de uma IA, através de um vídeo do Instagram, através de um YouTube, aceitando, abrindo aquela legalidade para aquela doença estar atuando quando ela deve... né? Assim como você pensa que é, assim você é, né? Se eu não me engano, em Provérbios 23, que vai falar, agora eu não me lembro. E assim, eu vou falar uma coisa para você, como terapeuta que estudei um pouco essa parte, eu posso falar para você, a maioria das pessoas que têm TDAH é por causa de excesso de informação. Hoje em dia, qualquer coisa, né? É muito fácil, você tem acesso a tudo, é muita coisa para você processar, principalmente criança. Você vê, se uma mãe falar assim para você, meu filho tem TDAH, você vai ver que ele fica ali, no mínimo, 4, 5 horas por dia com o celular na mão.
entendeu? Sim. Então, é óbvio que você vai ter algum, não é distúrbio, né? É outro nome que é dado para esse tipo de diagnóstico, né? Agora me fugiu o nome. Mas é claro que você vai ter alguma limitação, transtorno, né? É claro que você vai ter, né? Você fica o tempo todo absorvendo milhares de informações. É claro que você vai ser distraído, é claro que você vai ser desligado, é claro que você vai ser ansioso, né? Tudo é muito rápido. Você vai ver um vídeo hoje, você vai lá no acelerado, você vai ouvir um áudio, é no acelerado. Tanto que o Brasil, até quando eu vi, era o país mais ansioso do mundo, com mais pessoas ansiosas diagnosticadas no mundo, segundo a Ordem Mundial de Saúde. Então, e tudo isso se deve a quê? Né? Excesso de informação, excesso de tela, entendeu? Então, é óbvio que você vai ter algum tipo de transtorno se você viver, né, como dizer, conectado, né? A internet, ela ajuda a gente, hoje em dia, em muitas coisas, mas você tem que saber dosar. Se você não saber tirar o seu tempo para Deus, não ter o seu tempo para Deus, é toda estratégia maligna. Porque nós que estudamos mais a fundo, a gente sabe que a tecnologia ela não provém de Deus, porque a tecnologia ela afasta a gente de Deus, ela deixa a gente mais preguiçoso, ela deixa a gente mais dependente, né? Quando na verdade a gente tem que ser dependente de Deus e não de coisas, e não de tecnologia, e não de homens, e não de terapias, e isso promove, né, ainda mais o surgimento desses tipos de terapias, né? Ou seja, o inimigo que traz a causa, ele traz uma falsa solução para que você fique ainda mais dependente disso. E isso é muito sério, porque cada cortou aí? Cortou, agora voltou. Cortou, né? Porque cada vez mais a gente tá mais dependente desse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, o mesmo inimigo que traz o problema, ele traz uma falsa solução para você, e aí você fica cada vez mais cativo a isso. Sim, exatamente. Então, Cíntia, a princípio, a porta de entrada para mim, para conhecer, que eu fui, na verdade, entrando, eu não tinha o conhecimento da raiz, da onde vinha aquelas técnicas, né? Eu só fui participando, imagina. Abriu para mim um universo novo de coisas que eu não conhecia e que justificava. Então, era como se eu tivesse resposta para tudo aquilo que eu precisava através das técnicas que eu estava aprendendo. Mas ao mesmo tempo em que eu estava fazendo e que parecia que aquilo gerava em mim uma esperança de uma mudança, de que eu seria curada, de que aquilo sim faria que a minha vida mudasse, eu cada vez mais me afundava, sem perceber. E muitas pessoas às vezes não se atentam, assim como eu não me atentava. Não me atentava, aliás. A fonte. Isso. Nós muitas vezes estamos participando de coisas, de fontes, a qual nós não sabemos a origem delas. E vamos abrindo legalidade para que o maligno venha atuar, agir e destruir as nossas vidas. Por muito tempo, Cintia, o pessoal que me acompanha aqui, né, familiares, amigos, por muito tempo eu fazia aqui no Instagram lives de prevenção do Setembro Amarelo, por exemplo. Prevenindo as pessoas a importância do cuidado, trazia pessoas de várias áreas da saúde para falar do cuidado. E sim, nós temos que nos cuidar, mas todo aquele alerta não libertava ninguém da depressão. Todo aquele alerta só trazia um conhecimento para ela, mas não fazia com que ela saísse daquele estado de aprisionamento. Não tira todo o conhecimento de anos que eu compartilhei, não tirava ninguém de cativeiros. Nem eu mesma que estava aprisionada em cativeiros. Então eu falava, eu estudava, eu tinha o conhecimento, mas lá no profundo do meu ser, eu também era como uma daquelas pessoas que eu estava tentando alertar.
É aquilo que eu falei, lá no Lá no fundo, profundo do dando meu tudo ser, certo. sim, eu era uma daquelas pessoas que tinha o sentimento de que não tinha mais jeito para mim, a vontade de desistir, porque foram muitos anos aprisionada. Então eu era uma pessoa que chorava muito, chorava, assim, compulsivamente. Eu parecia que eu estava sendo rasgada e que eu estava assim sangrando por dentro, sabe? Era uma ferida que constantemente era aberta. Então, depois que eu fui tendo algumas frustrações, algumas decepções, eu saí do coaching, só que ainda tinha, eu ainda estava aprisionada. O simplesmente você sair, não, você não está liberto porque você saiu. Uhum. Existe um processo de você que você precisa passar para desconectar de todas aquelas legalidades que foram plantadas por anos na sua vida. E E é eu esse tipo de estava ainda processo. aprisionada nessas correntes. E assim, quando eu começo a falar, não, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, as coisas pioraram, porque era como se eu tivesse mexido numa caixa de marimbondos. Então aquilo aflorou de uma tal forma para que eu pensasse, não, volta para lá, volta para lá. É isso que as E eu pessoas não entendem, né? O processo de libertação, ele é um processo longo, dependendo do tanto de legalidade que você deu. Às vezes a pessoa, né? Só para me explicar rapidinho, as sim, pessoas, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, amém. Você é, recebe ali a sua salvação. Mas aqui na Terra existem princípios que você precisa, para que você viva certos princípios de Deus, você precisa quebrar. Então você ficou, uma pessoa ficou 10, 20 anos ali no ocultismo, principalmente aquelas pessoas, né, que fazem sacrifícios, que se envolvem mais sim, a fundo ainda. Então, você deu muita brecha, muita legalidade. Então vai ser uma batalha, né, grande para você tirar, para sim, você se livrar daquilo depois, porque você deu muito espaço para Satanás na sua vida. Então, é isso que as pessoas não entendem, por isso que as pessoas tendem a procurar esse tipo de terapia, esse tipo de coisa, porque isso promove a cura. Ah, só você pagar, é só você estudar. Não, quando na verdade a cura vem de arrependimento, de renúncia, de liberar perdão, de perdoar, de se perdoar, porque tem pessoas que carregam muita culpa, né? Alguns casos pode ser oferta também, às vezes você ofertou muito do outro lado, então às vezes você precisa quebrar também. Então, é um processo que as pessoas não entendem. E isso vai da sua decisão, porque o Senhor, ele já nos deu autoridade para pisar sobre cabeça de serpente, de escorpião, mas também autoridade para governar sobre as nossas emoções. E as pessoas, elas não querem lidar com os traumas, com as frustrações dela, elas não querem trazer, tocar na ferida e trazer até Jesus, elas querem simplesmente uma cura. Então é aí que elas acabam caindo no engano, atrás desses tipos de pseudoterapias que prometem cura, só que na verdade não é. Muitas vezes vai amenizar aquilo que você foi atrás, porém você está dando uma brecha para que o inimigo haja em outras áreas. Então você vai ver que uma área pode até ficar mais ou menos, só que as outras áreas vão estar completamente tocadas. E outra coisa que você falou também, da gente saber a fonte. Você quer saber se uma coisa ela é realmente de Jesus? Você tem que estudar a fonte, quem fundou, por que fundou, no que essa pessoa acredita, né? O pai da psicanálise mesmo, né? Que muitas pessoas falam, ele era ateu, tá? Não vou citar nome, mas ele era ateu. Então, como eu vou trazer uma atividade para minha vida, uma terapia para minha vida, se eu sou cristã, mas aquela pessoa que criou não acredita em Deus, né? Ou então, é Jesus mais uma coisa, é Jesus mais isso. Não, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, você vai primeiro descobrir a origem, quem inventou e o porquê inventou, e se tem ali um sincretismo, se tem uma mistura ali. Se tiver mistura, se não for Jesus, não adianta. Tudo aquilo que acessa sua alma, se não for através do nome de Jesus, é ocultismo e você está dando, ainda que inconsciente, legalidade para o inimigo agir na sua vida. Isso é muito sério.
Sim. E tem a questão também do ilusionismo, né? Que é a luz da razão. Então, tudo as pessoas querem encontrar uma razão para que uma justificativa, tudo elas querem saber o porquê das coisas, né? Então, quando essa luz da razão ela se adentra no coração do homem, essa razão ela assume uma patente maior que as escrituras no coração da gente. E aí, se eu não vejo, eu não creio, porque tudo para mim tem que ter uma explicação. E as coisas de Deus, elas não são assim, né? Então, hoje, não, exatamente. Então, hoje as pessoas, elas estão em busca disso, dessa luz da razão, e não da luz da palavra de Deus, porque o Senhor fez, faz, continua fazendo, Ele faz, Ele se revela a nós, quando nós nos permitimos, quando nós buscamos, né? Então, Cíntia, nesse meu processo, então, assim, aí eu conheci outras técnicas, eu conheci muitas técnicas no YouTube, que é de acesso para todo mundo, né? Técnicas como Ponopono, técnicas de EFT, acho que fala, né? E tantas outras. Então, assim, mas eu não procuro isso. Mas você tem o acesso dessas técnicas, dessas práticas que aparentemente não tem nada a ver, né? Tem aquela do eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? Afirmação positiva, né? Como que é? Sim. Afirmação E aí positiva. tudo a gente vai achando que, mas não tem nada a ver. A gente se torna o crente nada a ver. E aquele nada a ver vai abrindo legalidades. Vai abrindo. Então, assim, sim, eu fui em busca do quê? De ter um, um consolo do luto que eu estava vivendo, de poder ajudar pessoas, de melhorar as minhas emoções, né? Porque a gente pensa, a princípio eu pensava em pelo menos melhorar, porque estava tudo muito ruim. E eu fui abrindo legalidades exatamente ao contrário, de coisas que em alguns momentos, Cíntia, eu pensava que eu ia enlouquecer. Que foram me desestabilizando, e quando eu já estava desestabilizada nas minhas emoções, isso começou a refletir no meu físico. Então, lembra que eu falei que eu me sentia que eu estava sangrando por dentro? Uhum. Quando isso começou a aflorar de uma tal forma, começou a aflorar de uma forma tão intensa, esse estado físico, aliás, das minhas emoções para o meu físico, o meu nariz sangrava, eu colocava sangue pela boca, sabe? Então, assim, eu comecei a sangrar mesmo. Aquilo que já não dava para esconder mais, o meu físico começou a, mostrar. Realmente, você está sangrando. E foi desesperador. Foi desesperador esse processo. Porque imagina, nós servimos a um Deus vivo, a palavra ela é viva e eficaz. Deus cura, mas eu estava dentro da igreja e eu vivia doente. Como é possível isso? Um cristão viver doente. Um cristão viver à base de remédios. Um cristão que conhece a palavra, ouve a palavra e não consegue viver a palavra. Que não tem essa palavra revelada. Então, assim, eu conto testemunho de curas e milagres, eu vejo na palavra de Deus os testemunhos de curas e milagres, mas eu mesma não estava vivendo essas curas e milagres. Eu estava vivendo o quê? Um alívio. Então, depois de tudo isso, eu fui para terapia. Né? Não, você precisa do quê? De um terapeuta, já que eu não encontrava a resposta na igreja em si, a libertação no nível de profundidade que eu precisava. Então, é coisa da minha mente. A minha mente, a igreja não vai resolver. Então, eu preciso de um terapeuta. E aí, eu
eu ia pra terapia e fazia terapia. Então, assim, você vai, você fala, você desabafa, ufa, aliviou, né? Que nem uma bexiga que esvazia. Mas e o pós-terapia? Como eu ficava? Constantemente aquela ferida, sabe quando tá aquela feridinha que tá criando casquinha e começa a coçar e vai lá e cutuca e começa o processo de novo? Então era uma ferida que não cicatrizava. Constantemente, a cada sessão que era feita, aquela ferida era aberta. Então eu falava assim, meu Deus, toda vez vai ser isso, toda vez eu vou ter que ficar voltando a esse passado, eu vou ter que reviver essa história, eu vou ter que falar disso, mas quantas vezes, porque eu já tinha falado em várias vezes, em várias técnicas, e aquilo continuava, era um ciclo sem fim, sem fim, e a dor continuava operando, atuando ali. Exatamente. E eu com aquele vazio, com aquele rombo. Aquele tratamento paliativo, né? Que é aquele Exatamente, tipo, de não tem alívio, jeito. aquela mascarada, mas aí Exatamente. Então, assim, não já que não tem, mantém, né? sim, já que não tem cura pra mim, então, pelo menos um alívio, tá bom? Vamos se conformar com um alívio? Empurrando com a barriga. Entendeu? Não, pelo menos eu dou uma aliviada, eu falo, tento colocar as minhas emoções em ordem, a minha história em ordem. Só que aquilo no profundo, assim, me gerava mais raiva, mais revolta, Isso. sabe? O sentimento de injustiça, porque eu fui injustiçada. E eu não. Ali a amargura cada vez mais brotando dentro de mim. Porque você. Entendeu? Porque a raiz ainda estava ali. Sim, sim. Então, uma Porque pessoa que. esses tratamentos, eles não vão na raiz do problema, né? E Eles aí só você fica vão dependente, porque aí você, assim, a hora que tá acabando o seu pacote. Aí você fala, vou ter que fazer mais um. Eu vou ter que fazer mais um. Porque só esses não deu conta, porque é muita coisa para resolver. E aí eu cada vez me afundando mais. E é difícil, às vezes, Cintia, até a gente aceitar que aquilo não tá te sarando. Aquilo não tá te curando. A gente quer acreditar que aquilo tá funcionando de alguma forma. A gente quer buscar alguma resposta dentro de nós que justifique que você não errou. Exato. Porque, como hoje se fala muito em técnicas, em práticas, a gente quer se sentir o quê? A gente quer se sentir pertencente a algo. Então, eu buscava esse pertencimento, eu buscava essa identidade. Mas, verdadeiramente, eu não encontrei. E as coisas ao meu redor ali desmoronando. Então, cada vez mais, eu abria mais portas e mais legalidades. E aí, eu falava, fazia o que me era orientado, mas vinha uma resposta com, sabe assim, em relação àquilo que me desestabilizava cada vez mais. Então, por volta de um ano, mais ou menos, Cíntia, eu tive dengue. Olha só. O Senhor me parou. Eu acredito que não é que o Senhor ele quis me adoecer, mas aquele momento que eu estava parada, ele começou a falar comigo através dessa dengue. Porque eu estava com febre, na cama, parada, e no meio daquela febre, o Senhor começou a falar comigo. Foi a hora que você conseguiu parar, né? Que você conseguiu Exato. focar mais em você. Não tinha como fugir, não tinha como me levantar, não tinha como me ocupar das coisas de casa, dos filhos, de ministério, de nada. Então eu estava ali, ó, e o Senhor começou a falar comigo. Que ele não queria mais anestésicos, não queria mais que eu ficasse anestesiada. Hoje, Cíntia, eu entendo. Um ano depois eu entendo por que o Senhor estava fazendo aquilo. Mas naquele momento eu só obedeci. Então o Senhor começou primeiro me tirando os remédios. Eu tomava muitos remédios, muitos suplementos. Então era assim, eu preciso de alguma coisa para dormir, eu preciso de outra para acordar, eu preciso de outra para dar disposição, eu preciso de outra para ter um alívio da minha dor. Eu preciso, sabe, sempre assim, alguma coisa Um abismo para outro abismo. exatamente.
para que eu tentasse me levantar, tentasse ter um mínimo de vida. Mas eu Sim, não tinha qualidade de vida nenhuma. Mas eu precisava estar funcional. Afinal, eu tinha tantas coisas para cumprir, eu sim. tinha agendas para cumprir. Então, eu precisava estar funcional. E para estar funcional, eu precisava ligar e desligar o meu organismo de alguma forma. Então, era através de remédios e muitos suplementos, muitos suplementos. E o Senhor foi tirando. Quando o Senhor começou a tirar, principalmente o antidepressivo, a sensação que eu tinha é que eu ia enlouquecer, porque tudo aflorou. Porque o antidepressivo, ele tava o quê? Me anestesiando, ele me deixava num estado de letargia, eu ficava mais lenta, então parecia que eu estava bem, que as minhas emoções estavam no seu devido lugar. Mas não, ele estava me causando um efeito mola. Então as minhas emoções estavam sendo espremidas. Quando aquela mola se rompeu que não tinha um antidepressivo, aquilo abriu que nem uma tampa de panela de pressão. E o que eu achava? Eu não vou dar conta, eu não sabia lidar com aquele tanto de coisa, uma vez que eu já tinha feito tantas técnicas, buscado tantos recursos, como que eu vou lidar com tudo isso agora? Eu não consigo dormir, eu não consigo expressar, não tenho ninguém que consiga me dar uma resposta daquilo que eu preciso, porque quando você está aprisionado em cativeiros, quando você precisa de um processo de libertação profunda, até as coisas que você fala para quem não entende de reino espiritual, para quem não busca, é uma loucura. É uma loucura as coisas que você fala. Parece que não faz sentido nenhum. Quando você conversa com pessoas que têm propriedade, que entendem do reino espiritual, aí as coisas começam a fazer sentido. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem ter alguém para falar, porque, como você falou, as pessoas ainda têm medo de conhecer e lidar com o reino espiritual. E a gente não tem que saber mais do que do império das trevas do que da palavra de Deus. Mas a gente, num culto, a gente não consegue ter esse conhecimento. É, eu E vejo o muita império das pessoa. trevas, ele existe. E a gente, mas eu prefiro não acreditar. Você não querer acreditar não significa que ele não vai estar atuando na sua vida. Não muda, né? Não muda nada. O inimigo não vai se afastar de você, deixar de atuar nas legalidades que tem sobre a sua vida, porque você não acredita, ou porque você decidiu não acreditar, ou porque Muito você tem caro. medo. Só mascara. E aí aquilo que a gente não vê é muito mais fácil, aquilo que a gente não percebe, que a gente não tem o discernimento espiritual, aí que o inimigo ele vai agir, operar. Né? Às vezes as pessoas têm medo da possessão demoníaca, mas muito pior do que aquela possessão demoníaca que o demônio se revela que você expulsa, né? É aqueles demônios que agem naturalizando a tua vida. Tá tudo certo, é assim mesmo, não é? E as pessoas Eles, sofrendo, e as eles pessoas fazem sofrendo você, aprisionadas. eles fazem você acreditar naquilo que não é para acreditar e desacreditar naquilo que era para você acreditar, né? E as igrejas, Exato. infelizmente, assim, algumas igrejas não têm o preparo, mas as que estão buscando preparo, elas estão buscando exatamente nesses tipos de terapia, porque elas já acham que simplesmente orar, que simplesmente declarar a palavra já não é o suficiente mais. Quando é exatamente isso que tem que fazer. Às vezes as igrejas estão querendo investir em cursos de. Você vê muito realmente coisa de coach mesmo, muita psicanálise, PNL, quando na verdade a igreja era para estar simplesmente ensinando as pessoas a orar mais, jejuar mais, buscar mais e entender que Jesus ele é o suficiente. Entendeu? Sim, Parece que Jesus elas têm medo de mostrar que Jesus é suficiente, porque dá a impressão que elas vão perder, assim, sei lá, uma credibilidade, dá a impressão que elas não estão oferecendo, né, muita coisa, né? Quando na verdade não. Jesus é simples, gente. A palavra ela traz todas as respostas para a gente.
palavra diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. A palavra diz que se você clamar, Ele vai te responder. A palavra diz que se você buscar Ele de todo o coração, Ele vai se deixar ser encontrado por você. A palavra diz para você lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Então, tudo isso já está na palavra e realmente é simples. É você assumir a sua identidade de filho, declarar a palavra, governar sobre as suas emoções, né? Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito, porque Deus ele já deu para você esse governo sobre as suas emoções, né? O domínio próprio, principalmente, a paciência, a amabilidade. Então, tudo isso são coisas que eu e você temos que desenvolver, porque o Senhor nos deu autoridade para isso. Então, quando você começa a buscar terapia, psicanálise, você está buscando uma cura que Jesus já te deu, entendeu? Mas é para você tomar a iniciativa, é para você dar o primeiro passo, porque você quer ser dependente de alguma coisa, mas não quer ser dependente de Deus. Você quer ter uma explicação, como você estava falando aqui, né? As pessoas ficam buscando uma justificativa, uma explicação. Não, a fé é você crer naquilo que você não vê, naquilo, você trazer para a existência aquilo que ainda não existe e simplesmente confiar. Então, por isso que Sim, tudo isso acaba tomando o lugar de Deus, né, na sua vida, na vida das pessoas que procuram isso. Porque elas querem respostas. E Deus já é a resposta. Tanto que a palavra diz, né? Ele fala, eu sou. Né? Simplesmente eu sou o eu sou e pronto, acabou. Porque para você confiar, acreditar e acabou. Então, se você fica procurando respostas, eu quero conhecer o meu eu interior, eu quero buscar isso, mas aquilo, não, você tem que buscar Deus. O seu eu é ser a imagem e semelhança de Cristo e pronto, e acabou. sim, Porque, como você falou, quanto mais você vai procurando, mais você vai se afundando. Chega uma hora que não tem, né? Você já procurou demais, você já encontrou demais, e aí? Né? Então, a sua dependência tem que ser de Deus. Quando você entender que você é dependente de Deus, pronto, já está tudo resolvido na sua vida. Entendeu? sim. Porque o que o Império das Trevas mais quer é que a gente se conforme com as mentiras que ele impõe na nossa vida. Então, se você busca tantas coisas e em nada verdadeiramente você se encontrou, então o mais fácil é você se conformar e continuar no cativeiro aprisionado. Sabe aquela pessoa que está presa e ela tenta de todas as formas se debater, fugir, não consegue, ela pega todas as vezes, o cansaço toma conta e ela volta para aquele lugar, né? Com a mentalidade o quê? Não tem como, eu já tentei de várias formas e eu não consigo sair disso. Uma coisa muito simples, um exemplo muito simples, Cíntia, que a gente pode dar hoje em relação à fé, e eu falo isso por conta, né, de ter sido viciada em remédio. Tudo para mim era um remédio, era um suplemento, era farmácia, sabe? Tudo se resolvia na farmácia. Antigamente, quando a gente via aquelas irmãzinhas, né, que eu até brinco, as irmãs do coque, né, as vozinhas de antigamente, você tinha uma dor de cabeça, você tinha uma dor de barriga, qualquer coisa, primeiro que elas faziam, vamos orar. Isso. Não era a primeira opção o remédio. Hoje, se a pessoa fala assim, eu tô com uma dor de cabeça. Não, peraí que eu tenho um remedinho aqui pra dor de cabeça que é ótimo. E a fonte? De onde que surgiu aquela dor de cabeça? Às vezes é uma opressão, é um ataque. E você tá o quê? Só anestesiando. Você não vai pro espiritual. Porque o ataque espiritual a gente vai sentir no nosso físico. Então as pessoas elas têm substituído o que é perfeito, né? O que funciona por coisas que só amenizam. Muitas vezes só vão buscar a Deus numa profundidade quando o médico fala assim, não tem mais cura. Aí, depois que você já fez tudo do seu jeito, que você já procurou todas as respostas, que você já foi em tudo quanto é especialista, aí você vai, Jesus me cura. Ou então acredita que Jesus só pode curar as dores físicas, né? A palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas as enfermidades da alma também.
as dores da alma, as preocupações da alma também, porque como diz Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, assim, a palavra quando fala de coração, ela está falando da nossa alma. Acho que está passando um carro de som aí, não sei se vocês estão escutando. A palavra ela vai falar da nossa alma. Então, assim, se a sua alma, se a sua mente, né, que a alma é mente, não estiver bem, não estiver, né, alinhada, não estiver cuidada, você vai ter o problema físico, como você falou, que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que são de Sim. causas emocionais, e nem o seu espiritual também. Porque uma pessoa que ela está depressiva, ela consegue acreditar que o Senhor tem solução para o problema dela? Uma pessoa que está ansiosa, ela consegue enxergar que ela pode ter paciência e esperar em Deus que Ele vai resolver aquilo? Ela não consegue. Então, a sua alma é aquilo que o inimigo mais vem tocar e é aquilo que muitas vezes você tem deixado de lado. A sua alma é a primeira coisa que você tem que colocar nas mãos de Jesus. Porque uma pessoa que governa sobre as suas emoções, uma pessoa que ela tem a sua identidade firmada em Deus, ela não dá brecha para o inimigo tocar na vida dela. Tá? Exatamente. E quem E, Cíntia, disse. essa semana eu estava lendo o livro de Êxodo, aquela parte onde Moisés vai buscar as leis do Senhor, os mandamentos, e o povo constrói um bezerro de ouro. Isso. O que é isso? Eles acharam que Moisés não ia voltar mais. Ah, já faz 40 dias que ele tá lá. Então, aquela ansiedade, tá demorando muito. Então, eu vou procurar o quê? O meu jeitinho. Vamos fazer um Deus pra gente adorar. E a gente lê, a gente acha absurdo, mas muitas vezes no nosso comportamento, a gente não consegue esperar fazer um propósito de 40 dias com o Senhor, fazer um jejum de 40 dias no Senhor, se prostrar diante do Senhor 40 dias buscando uma resposta. É melhor ter um bezerro de ouro, a qual ele, né, vai me dar uma resposta rápida. Você tá vendo ali, né? As pessoas Eu não tô têm vendo, exatamente, porque Deus eu não vejo, mas o bezerro de ouro eu vejo. Ele tem um valor, ele mexe com as questões até do meu ego. Então, é muito mais fácil você deixar se levar por essa ansiedade e se distanciar dos caminhos de Deus buscando respostas. E tem coisas que as pessoas vão ouvir a gente, eu acredito que essa live vai alcançar outras pessoas que... que bom, Beto, que você tá gostando, seja bem-vindo. Que as pessoas vão falar assim, mas funcionou essa técnica para mim, mas funciona. Nem tudo que funciona é de Deus. Mas eu me sinto bem. Sentir bem não é um sinônimo de que nós estamos debaixo da vontade de Deus. Eu posso estar me sentindo bem, porque o coração do homem ele é enganoso e perverso. Eu posso estar me sentindo bem, mas está em pecado. Eu posso estar me sentindo bem e estar em desobediência. Você imagina só, um diabético que está com a diabetes lá em cima, 600. E ele está comendo a sobremesa dele ali, ó, com aquelas colheradas. A sobremesa dele favorita. Ele não vai estar se sentindo bem de estar comendo? Mas ele não deveria estar comendo. O diabetes dele está lá em cima já. Então, muitas coisas a gente faz, mas eu tô me sentindo bem. Mas a gente tá debaixo de pecado, tá debaixo de maldição, debaixo de legalidades que não só destroem a nossa vida, mas destroem a nossa família. Abre portais que vão de geração em geração. Então, eu até separei um versículo aqui, Cíntia, e aí eu procurei até várias versões pra gente compartilhar. Porque tem outra justificativa também, né? Mas Deus usa o homem. Por que Deus não pode usar essa técnica para curar? Primeiro que a gente já falou aqui da fonte. Qual a fonte? Muitas fontes não provêm do Senhor e as pessoas não querem procurar a fonte, elas só querem o alívio, elas só querem o bem-estar. O importante é eu me sentir bem, porque hoje o que mais nós vemos são pessoas ensinando como você ser feliz. Isso. Não é? É Como você... E a glória, né?
Porque quando eu faço alguma coisa, se isso me cura, eu dou a glória para isso, eu não dou a glória para Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Ah, Sim, até usou um versículo eu bíblico, até usou sou. uma coisa de Deus. Mas não, a glória não foi para Deus. É que nem quando eu falei da lei da atração, né? Aí você dá glória para quem? Para o universo. O universo ele é criatura, ele não é criador, né? Ah, mas Sim, a Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir, crendo, você já recebeu. Eu peço para Deus porque eu creio que Ele pode me dar, mas se Ele quiser me dar, porque quando você começa a fazer aquelas declarações afirmativas lá, você está criando, né? Mas você não cria. Eu e você não criamos. É esse que é o problema quando você fica fazendo essa lei sim, da atração. Você está criando e você não cria, e você está dando a glória para o universo. Então, isso daí é o que? Idolatria. Idolatria não é só sim. você ir lá adorar imagens, né? Muitas outras coisas que tiram a glória de Deus também são idolatria. E as pessoas não entendem isso. Não. Até tem uma técnica, agora me fugiu o nome, Cíntia, aquela de cocriação de riqueza, Hum. que as pessoas manifestam valores É, nas suas contas. Mas da onde que tá é saindo aqui? liberação também. Da onde que é a fonte? Quem é a fonte que tá te enviando aquilo? Aonde Deus está nisso, né? Aí, Cíntia, eu pesquisei várias versões para a gente falar aqui. 1 Coríntios 12:16. Então, na King James, fala assim, ó. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Aham. Na João Ferreira de Almeida, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. E na Bíblia Viva, há muitos modos pelo quais Deus opera nas nossas vidas, porém é o mesmo Deus que faz a obra em nós. Então, como que eu posso dizer que Deus está numa técnica se aquela técnica não provém dele? A fonte de inspiração não vem dele. Como que eu Exatamente. posso dar nossa, graças a essa técnica, se não provém do Senhor? Lembra quando Moisés ele foi lá diante do faraó que ele fazia os sinais? Isso. E os bruxos lá também Também faziam? fizeram, exatamente. É que Então, o diabo ele também tem poder, ele também pode curar, exatamente. ele também revela, né? É a mesma coisa dos signos, né? Ah, mas muita coisa bate. Tá, mas a fonte, da onde é a fonte? O A diabo também fonte. conhece a mim e a você. Ele também conhece a gente muito bem. Ele sabe, né? Ele lê a gente. Ele é um especialista em pessoas também. Então ele também Sim. pode trazer coisas que parecem, mas que não é. Ele copia, o diabo copia. Ele não cria nada. E ele é o enganador. Então ele nos engana mesmo a gente vestindo de crente, falando como crente, estando à frente de ministérios, orando por pessoas. Por quê? Porque ali o engano vai se consolidando. Exatamente. Como Exatamente. pode ser tão usada por Deus? Quem disse? É. Quem Quantas disse que pessoas, né? aquilo que está sendo operado dentro daquela pessoa realmente vem de Deus? Hoje, quantos bruxos estão dentro das igrejas enganando os cristãos? Ó, tem um livro, só que esse livro ele é para quem já tem uma maturidade espiritual, não é para quem está no leitinho, não. Mas ele fala bastante, inclusive, de satanistas infiltrados e tal, que é Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Tem pessoas que vão contra, né? Porque ela fala muito das experiências dela. Eu já li 3 livros dela. Mas ela fala coisas assim que realmente são muito interessantes. E se você é uma pessoa que já tem maturidade, você lê esse livro que você vai ver. Inclusive, nesse livro ela fala, né? Esse livro, eu não sei se você já leu, Não, ela fala de uma sacerdotisa que chegou a se casar com Satanás mesmo, né? E foi anos a libertação dela, viu? Acho que, se não me engano, foi 2 anos para ela ser liberta. Para você ver que não é simplesmente aceitar Jesus. não.
todo. E ela fala nesse livro também de uma ilha onde eles iam lá e faziam, né, as orgias, onde faziam sacrifícios e tal. Esse livro é antigo, eu não, acho que faz muitos anos que ele foi escrito. E o que a gente viu nesse começo de ano, né, que explodiu aí? O caso Epstein. Não sei se você viu, né, que agora Sim, infelizmente abafou, né? A mídia abafou isso aí. Que eles tinham uma ilha e lá tinha todo tipo de atrocidade. Depois, quem tá aí, dá um Google aí, né? Porque às vezes se ficar falando muito, pode ser que derruba aqui. Então, olha como que faz sentido. Então, esse é um livro, ele veio para libertar os cativos, que se você tiver uma mente voltada para Cristo, uma maturidade espiritual, leia. E ela diz que quando eles entram na igreja, geralmente eles vão entrar na área de ensino, porque eles são inteligentes, tá? O pessoal que é da alta magia mesmo, do alto ocultismo mesmo, eles são estudados, eles são inteligentes. A Bíblia diz que sim, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque eles buscam conhecimento. Enquanto muitos cristãos estão ali no raso e por isso que são enganados também por esses tipos de terapias, de psicoterapias, tá? Então, assim, você sim, precisa ficar muito atento, porque o diabo também faz sinais e maravilhas, também cura, né? Nós estamos vivendo esse tempo aí agora, ET, né? E eles vão trazer, gente, para quem é espiritual, a gente sabe que são demônios caídos, né? A Bíblia fala. Eles vão vir trazer curas, maravilhas, eles vão enganar muitas pessoas. Então, se você não buscar Jesus diariamente, não buscar fonte diariamente, você vai ser sim enganado. Vai curar sim. uma parte da tua vida, porque é aquele ditado, né? O diabo ele te dá de colher, mas ele te toma de concha. Então, você tem que tomar muito cuidado. Que Sim. tem muito engano e infelizmente vai ter muito mais. E olha, Cintia, eu que fui do ocultismo, posso falar isso com propriedade. Quando você está servindo ao império das trevas, você vai doente, você vai com dor, você vai de qualquer jeito, você não falta culto lá no império das trevas. Não. Na igreja, não. Na igreja, Deus entende se você faltar, se você não for, se você não fazer. Mas Exato. lá é tão consolidada a fé naquilo que é oculto que você fala, não, se eu for lá eu vou ser curado. E às vezes quem sai do ocultismo não tem essa mesma fé de que o Senhor pode fazer. E eu passei por isso, eu falo isso porque eu passei por isso. E às vezes eu falo pro meu esposo, não, a gente não pode fazer menos por Deus do que a gente fez lá. Exatamente. Porque, como você falou, o diabo ele copia. Então, tem os cultos, tem os rituais. E às vezes, quando são coisas voltadas para Deus, a gente é preguiçoso. A gente é preguiçoso. Não quer buscar com tanta profundidade. Então, assim, eu quero buscar aquilo que alimenta o meu ego, alimenta a minha alma, mas o meu espírito está sendo cada vez mais afogado com tudo isso, né? E aí a pessoa não entende, sim, o tamanho do sofrimento, a proporção do sofrimento que ela está passando. Ela não vincula. Então é difícil o processo, é difícil, não é fácil. Assim, então quando primeiro eu entendi que eu estava nesse processo, eu estava entendendo que eu precisava, na verdade, passar por esse processo e que o processo já tinha começado. Eu falo que abriu uma barreira dentro de mim como se fosse um esgoto de Deus falar aqui, ó, isso aqui que você está sendo. Uhum. E aquilo me confrontou bastante. Mas o Senhor, ele foi me limpando até que eu chegasse a libertação mesmo, no sentido de fazer um mapeamento, ser ministrada sobre o meu pecado, de confessar toda aquela podridão do meu passado, porque o fato de eu não fazer mais não significa que aquilo estava apagado, estava escondido, mas eu tinha que confessar aquilo que eu tinha feito.
confessar para pessoas que eu não conhecia, expor toda aquela vergonha, todo aquele lixo, aquela podridão do inferno que ainda estava ali escondido dentro de mim. E não é gostoso, não é agradável, mas é necessário. Quando você fala, eu quero ser curado, vai ser necessário. Vai ser necessário você revelar aquilo que você fez lá no ocultismo, os altares que você fez, as coisas que você declarou. E é isso que as pessoas não querem, né? Não querem. Então, assim, aquilo que eu roubei, aquilo que eu tomei, aquilo que eu menti, aquilo que eu manipulei, você precisa pôr para fora toda essa podridão para começar a ser limpo. E às vezes a pessoa fala, não, isso eu falo, mas isso aqui deixa quieto. E aí você não vai viver um processo de libertação. E quando você se posiciona, você fala, eu vou até o fim, o império das trevas se levanta. A gente vê isso muito lá no grupo. Sim. As pessoas não dormem. Eu passei por isso. Quantas vezes eu tive que pedir ajuda dos intercessores? Eu não dormia, o meu corpo doía. Teve vezes, Cíntia, eu sentia como se fosse serpentes me picando. Eu não sei se você chegou a ver a foto lá no grupo, que eu sentia aquela picada e ficava inchado, em alguns lugares ficava até roxo. E se eu fosse para um médico falar isso, não, eu tô sentindo que eu tô sendo picada por serpente, ele vai lá, aqui em Campinas é o Cândido Ferreira, o hospital de psiquiatra. Arruma uma vaga que é se endoidou de vez. Então, eu passei por todos esses processos, né? Passei pela ministração. E agora é o quê? Eu preciso me manter. Porque você sai daquela forma que tentaram te colocar há anos, ou que você tentou se encaixar há anos, mas você precisa voltar para os padrões de Deus. Então, pós-ministração de libertação também não é fácil, mas agora nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco, nós temos o conhecimento da verdade, nós temos novas atitudes, novos posicionamentos, que é, né, a verdadeira conversão. Então, se eu roubava, eu não roubo mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu adorava, eu não adoro mais. Aquilo que eu escondia, eu não escondo mais. Precisa ter uma mudança de comportamento na sua vida. Você precisa aprender aquilo que Deus nos ensina, porque o evangelho, ele é simples. A gente que sai complicando as coisas, é tão simples que a gente muitas vezes não acredita que nem é eficiente. Essa que é a verdade. Aí a gente começa a alimentar, sim, um altar de incredulidade. Incredulidade é um altar que você alimenta todas as vezes que você desacredita que Deus tem o poder para fazer. Exatamente. E muitas vezes a gente não quer reconhecer que a gente está vivendo numa idolatria e adorando a incredulidade, colocando o seu médico, o seu terapeuta acima dos médicos. Então nós erguemos esse altar. E quando a gente se arrepende e reconhece, a gente sente uma tristeza no coração da gente, porque a gente entende o quanto a gente feriu o coração de Deus. Mas nós não podemos ficar paralisados na nossa vergonha. Quando nós falamos, assim como a Cíntia expôs e eu estou expondo, nós estamos alcançando outras vidas. E eu creio que, tirando essa escama da cegueira, e vocês não precisam acreditar naquilo que nós estamos dizendo. É o Espírito Santo que convence do engano e do pecado. Ah, mas eu faço, eu acredito que está dando certo. Não se baseiem pela minha experiência nem pela da Cíntia. Busque, Espírito Santo, revela para mim. Revela para mim se isso que eu tô fazendo, se isso, como que tá sendo isso pro Senhor? É a verdade que o Senhor tem para mim? É um método que o Senhor tem para mim? Porque o nosso confronto foi assim, né, Cíntia? Com você não foi diferente. Você foi confrontada também. Sim. Imagina, você estudou, se capacitou, se formou, falou para todo mundo, olha, agora eu sou. E aí Deus fala assim, não vai ser mais.
Não é, não? Não é um conflito, não a gente precisa entender que a gente vai ser confrontado sim, que o evangelho da cruz, ele limpa, ele transforma sim, mas nós seremos confrontados, porque até escrevi aqui, Cíntia, a cruz, ela não analisa a razão da nossa amargura, ela crucifica a raiz da amargura. Então, às vezes você está fazendo técnicas, buscando coisas que analisa, não, é por causa do seu pai, é por causa da sua mãe. Ah, porque você viveu num ambiente tóxico, e é isso e aquilo, se afaste dessas pessoas e tal. Tá, você entendeu, você faz o que com tudo isso? Você é liberto só por você ser afastado da sua família, afastado do seu pai, afastado da sua mãe? Não é. Quando eu fui. E também, né, tem a técnica de perdão. Gente, a técnica de perdão que é nos ensinado na terapia não é aquilo que, da forma que o Senhor nos ensina, da gente rasgar o nosso coração na presença e falar: Deus, eu fui humilhada, eu fui pisada, eu fui rejeitada. Mas hoje eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz. E essa pessoa, ela não me deve mais nada. Eu libero ela, eu me libero dessa situação e eu corto o fio de conexão que me aprisionava nessa ferida e nessa dor. Isso não é nos ensinado. Por quê? Porque o alívio vem e a gente continua preso a quê? A idolatria daquela pessoa que a gente tem apego. Porque eu vou falar assim, já quando o Senhor me pediu a terapia, eu chorei. Porque a minha terapeuta é maravilhosa. Ela é uma pessoa extraordinária. Ouso a dizer que é uma das melhores terapeutas aqui de Campinas. Mas o Senhor falou, acabou. Você tocou na parte do perdão. Deixa eu falar uma coisa para você. 90% ou mais das suas dores emocionais, dos seus traumas emocionais vão ser resolvidos a partir do momento que você liberar perdão. Você vai ver que a maioria das pessoas que trazem um trauma emocional, um bloqueio, alguma coisa, é porque alguém fez alguma coisa para ela e ela ainda não conseguiu se livrar dessa raiz de raiva, de amargura, de orgulho, de falta de perdão. E qual que é o problema? O problema é que as pessoas acham que perdão é sentimento, e perdão não é sentimento, perdão ele é decisão. Aí você vai orando para o Espírito Santo vir trazendo para você, né? Você vai se lembrar no começo, você ainda vai sentir raiva, vai chegar o momento que você vai se lembrar, sim, porque, né, liberar perdão não é você ter amnésia, mas aí você vai falar, não, isso já passou, isso já não me afeta mais, eu sou nova criatura, que o Senhor abençoe essa pessoa. Se ela tiver que pagar alguma coisa, vai ser ela com Deus, mas de mim ela já não tem nada. Então, Sim. é isso. Porque a palavra diz que nós temos que perdoar. O evangelho é isso, né? Se você, 90% das curas emocionais vão ser em cima do perdão. A hora que você aprender a liberar o perdão e viver para Cristo, buscar aquilo que Cristo tem para você e aprender a usar isso como um testemunho, como uma alavanca e não como uma âncora, você vai estar curado e liberto emocionalmente. Sim, e no Salmo 103, Cíntia, fala a respeito disso. É ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as enfermidades. Muitas vezes nós estamos doentes no nosso corpo, porque existe ali uma iniquidade. E não tem remédio nenhum que vai curar a sua iniquidade. Não tem remédio nenhum, método nenhum, se não for através do perdão que você vai ser sarado da enfermidade. E aí, às vezes, o terapeuta nem tem esse conhecimento. A técnica dele não vai te libertar da sua iniquidade. Isso somente o Senhor pode fazer. Porque somente ele tem o perdão para nos oferecer. E aqui no Salmo 32 fala assim, ó: o sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado.
Pensei comigo, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são santos orem ao Senhor enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. O Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me alivia da aflição e enche a minha vida de canções de vitória. E aí, no versículo 8 fala assim: eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor. Mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. E tem uma advertência: não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. Então, às vezes nós estamos assim, teimosos, teimando naquilo que a gente já viu, que não está levando a lugar nenhum. Não estamos buscando o ensinamento direto na fonte, a instrução direto da fonte. Nós não temos orado para que o Deus da palavra se revele a nós e nos instrua acerca do que fazer. E permanecemos o quê? Doentes, sofrendo, em aflição, em desespero, por não queremos reconhecer. É como, Cíntia, eu vou falar, eu sou uma pessoa muito simples, e às vezes eu falo muito rasgado também. É como assim, não é chique a gente falar que Deus cura. É mais bonito a gente falar que a gente estava no divã do terapeuta. Mas o divã do terapeuta, ele não te tira de cativeiro. O divã do terapeuta, ele não reconstrói as suas emoções e o seu coração por completo. Ele não gera em você uma vida verdadeira em Cristo Jesus e uma fé inabalável, porque quando você começar a entender e a renunciar a esses altares, essas idolatrias, falar: Deus, eu não quero mais, eu quero ser instruída pelo Senhor. Ah, queridos, não tem como você permanecer da mesma maneira. Em tudo você vai ver o Senhor falar. É no seu trabalho, é no seu banho, é na louça que você lava. É em tudo. Mesmo que você fale: eu não tenho uma pessoa que me ajude nesse processo. Eu também não tinha, mas o Senhor me levou. E eu tenho vivido milagres da parte do Senhor. Eu tenho vivido coisas grandiosas da parte do Senhor. E eu já estou conseguindo transbordar isso na vida de outras pessoas. Para que outras pessoas sejam libertas. Então, Deus, ele é tão generoso na obra que ele faz, na grandiosidade, no poder, no cuidado que ele tem com a gente, que ele não retém aquilo que ele faz somente em nós. Ele faz com que a gente venha jorrar fontes de vida. Então, aquilo que era morte não vai ser morte mais. Aquilo que era choro não vai ser choro mais. Aquilo que era desilusão, desespero, não vai ser mais. Mas você precisa se apossar, tomar posse da verdade, da fonte de vida, e não se apartar desse livro, assim como fala lá no livro de Josué. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não se aparte dessa palavra que é viva, que transforma. O meu decreto era sepultura ali aberta, mas o Senhor fechou a sepultura e me trouxe de volta à vida. Eu estou vivendo o novo de Deus, e não faz muito tempo, e como eu entendo que eu estou no processo, mas hoje eu entendo que eu não abandono o meu Deus por nada, eu não troco. Eu lembro que em janeiro eu fiz uma oração de um podcast que eu assisti, que haja o que houver, vem o vento que vier, eu permanecerei no Senhor. Muitas vezes eu tive que declarar, Cíntia, no meu desespero, quando tudo estava desabando sobre mim, eu tive que declarar:
o que eu aprendi ouvindo na internet, porque não é tudo que tem na internet que não presta. Que Jesus era suficiente. E já faz 1 ano que Jesus tem sido suficiente na minha vida. Já faz 1 ano que Jesus tomou o lugar dele e me bancou e me sustentou para que eu não voltasse mais para a escravidão do remédio. Tem 1 ano que o Senhor tem levantado, eu falo que são os amigos de Deus. Os amigos de Deus para alcançar a minha vida, para me ajudar nesse processo, para me ensinar coisas novas, para me instruir naquilo que eu preciso. Que ele tem patrocinado todo o processo que eu preciso para me permanecer firme, para que eu possa adorar ele em espírito e em verdade, para que eu possa sorrir para as pessoas sem ter por detrás da maquiagem, por detrás desse sorriso, um rastro de dor, de devastação como eu tinha 1 ano atrás. Que eu posso sorrir de verdade, que eu posso falar das maravilhas do Senhor com verdade, com autoridade, porque eu tenho vivido isso, sabe? Então, Deus é maravilhoso e Ele quer se fazer maravilhoso na sua vida que está nos ouvindo também. Então, acredita, mas não se desvie. Não se desvie, vá para a fonte, fala, Senhor, eu quero, tenha o desejo, porque eu me agarrei, Cíntia, quando eu ouvi que Jesus era suficiente, que eu não precisava mais de nada disso, eu me agarrei só, é um versículo, mas esse versículo me sustentou durante 1 ano para que eu vivesse tudo que eu estou vivendo agora, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque é dele, por ele e para ele. E eu falo com alegria no meu coração que Deus faz, ele continua fazendo e ele é suficiente. Que a graça dele nos basta. A graça dele nos basta para nós vivermos o extraordinário de Deus. Para viver o extraordinário de Deus, a gente não precisa de uma técnica mundana. Nós temos o próprio Deus que nos ensina e nos instrui acerca de detalhes. Acerca de detalhes. Então, que nós venhamos confiar nessa verdade e não se apartar. Não deixe que a palavra seja roubada de você. Não deixe que a sua identidade seja roubada, seja corrompida, seja contaminada. E se foi, tem um Deus vivo, um Pai zeloso e amoroso, que Ele tira toda a contaminação, todo o pus espiritual, toda a podridão do inferno que foi implantada em você. Ele é fiel para te limpar, para te refazer, para te purificar e para te santificar. Amém? Amém. Olha, aqui, ó. Tudo tá aqui, ó. Medita neste livro dia e noite. Quando você for ler a Bíblia, fala, Espírito Santo, lê comigo. Espírito Santo, me dá entendimento, me dá a revelação da palavra. Se você for buscar, ó, a Bíblia tem tudo. E se você for pegar essas terapias que nós falamos, você vai ver que vai ter alguns indícios, vamos dizer assim, bíblicos. Eles pegam a Bíblia e distorcem ela. Então, não precisa. Ó, a fonte está aqui, ó, limpa para você, revelada para você. Então, não precisa de nada disso. Então, toma muito cuidado. Como a nossa irmã falou, Jesus, ele é o suficiente. Se tiver uma mistura, se tiver... O único caminho que leva a Deus é Jesus. E aqui na Terra nós temos o Espírito Santo que está aqui dentro de mim, dentro de você. Então, você vai ver que é o suficiente. Tem pessoas que ficam 10, 15 anos ali na terapia. Gente... Não, como você vai falar que você está sendo curada, né? Aquele, como eu falei, aquele tratamento paliativo, que tá, hoje tá bom, amanhã não tá, eu fico 1 semana bem, 2 semanas mal. Não, Jesus, ele vem, ele arranca o mal pela raiz. Só que para isso você tem que expor a sua ferida, coisa que é difícil, né? Todos nós passamos por algum momento, tá ouvindo? Parou de piscar? Sim. Né? Todos nós passamos
em algum momento da nossa vida, um trauma, uma decepção, uma perca, Jesus disse que nós teríamos aflições e a nossa vida não vai ser um mar de rosas aqui na terra. Mas o que nós precisamos entender é que Ele tem solução para tudo, Ele tem resposta para tudo, as aflições vêm para nos moldar. Como eu sempre falo, né? Eclesiastes 13 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso saber o que é guerra para eu esperar a paz, para eu pedir a paz. Eu preciso saber o que é o distanciamento para eu saber pedir e esperar pela aproximação. Então, tudo isso é para nos moldar. Jesus não fez a mim, não fez a você para viver uma vida de sofrimento, para viver a vida toda presa num cativeiro. Né? São etapas que nós vamos passar. Muitos deles nós entramos porque nós, né, por culpa nossa mesmo, mas Deus, ele é um Deus misericordioso, de tudo ele traz ensinamento. Uma vez eu vi Sim. um filme e eu vi uma frase que eu nunca mais esqueci dela, né? Onde ele fala assim, eu posso fazer um bem incrível através de tragédias indescritíveis, mas isso não quer dizer que eu as orquestre. E eu nunca mais esqueci essa frase na minha vida. Nossa, Deus forte, não hein? maquina o mal. Deus não maquina o mal, mas Ele é capaz de usar esse mal, né, para fazer maravilhas na sua vida, para que você seja Aleluia. assim como a nossa irmã está sendo aqui hoje, testemunho. Então, assim, eu espero trazer mais conteúdos. Olha, gente, já passou 1h40 de live. Eu falei para ela assim, como o meu Instagram não é grande, eu acho que vai dar só uma hora, mas olha que bênção, Deus tá O indo Deus quase 2 horas, provedor. quase 2 horas de live, e se fosse ver, a gente teria assunto, né, até para Sim, mais lives, e vamos marcar de novo aí, né, outro encontro, porque vocês sim. precisam entender isso, tá, gente? Então, e o que você precisa tirar dessa live? O processo de libertação, ele não é de um dia para a noite, não é simplesmente como imposição de mãos. Eu falo para você, eu já fiz diversas mentorias, eu já fui em conferências, eu já tive grandes homens de Deus colocando a mão na minha cabeça e eu saí de lá do mesmo jeito. Por quê? Não é porque eles não têm unção, não é porque Deus não trabalha através deles, é porque tudo depende de mim. O Senhor já deu governo para mim e para você lidar sobre as nossas emoções. Tá? Você é capaz de lidar. O inimigo, ele te oferece o prato, mas ele também não te obriga. Então, você tem que aprender a ter decisão. Reino de Deus é com decisão. Uma coisa que eu aprendi: enquanto você ficar chorando, se vitimizando, Deus não vai trabalhar. Tá? O vitimismo não provém do Senhor. Eu aprendi apanhando e eu vou, entendeu? Eu escuto o conselho de uma mulher de 41 anos, tá? Não sou velha, mas também não sou menininha, né? A Graça tem 42, a gente já tá um pouquinho madura. 42. A gente tá um pouquinho madura aí, né? Não que não parece, né? A gente tá muito linda, mas É a beleza sobrenatural do Senhor na nossa vida. mas escuta o que eu vou falar para você. Enquanto você ficar chorando, dando uma de coitadinho, Deus não vai agir na sua vida. Por quê? Porque você é filha de Deus, você é filho de Deus. O Senhor, ele já te deu autoridade, ele já te deu poder para governar sobre você, sobre as suas emoções. Então, para de chorar, entendeu? Entregue nas mãos do Senhor. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente tá mais, né, assim, principalmente mulher, né? Às vezes tá de TPM, tá um pouco mais assim, mas não esqueça disso, né? Você já tem o controle e o governo e a autoridade sobre os demônios na sua vida. O demônio não tem poder sobre você a partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você tem a sua identidade, né, forjada em Deus. Então, qual é o primeiro passo? Leia a palavra, toma posse da palavra ali e toma posse da identidade que o Senhor já deu para você, que você já conquistou, você já nasceu filha de Deus, você já é imagem e semelhança do Senhor. E tudo aquilo que o inimigo roubou de você, Deus tem poder de restituir 10, 20, 1000 vezes mais. Só que Amém. você não vai conseguir a partir do momento que você se posicionar como filho. Enquanto você fica aí sendo um pedinte, um coitadinho, uma vitimista, o Senhor não vai trabalhar na sua vida, tá? Veja o livro de 1 Reis, acho que 19, né? Que vai falar a história de Elias.
quando Elias foi para a caverna. Eu gosto muito de pregar essa passagem, né? Elias tinha feito cair fogo do céu, tinha matado mais de 800 profetas, era o cara ali. Aí quando ele entra na caverna, que ele tá ali em depressão e pede para morrer, o Senhor fala para ele: levanta. O Senhor não fala: ai, meu filhinho, coitadinho. O Senhor fala: põe-te em pé para falar com seu Deus. Porque a caverna, o Senhor já te tirou da caverna, então você não pode mais voltar para lá. A caverna não é lugar de filho de Deus. Amém, gente? Amém, glória a Deus. E também tem Lázaro, né? Que estava até fedendo. Então não importa o quanto que você fala assim, tô mal, já tô na cova. Lázaro já estava lá morto há 3 dias. E Jesus não tira Lázaro da cova. Jesus, ele fala, Lázaro, Vem. levanta, vem. Então, esse é o convite que o Senhor está fazendo hoje para você. Levanta, sai da cova, vem, vem. Porque aí ele tira as suas ataduras, ele tira aquele band-aid que só tá cobrindo, mas não tá sarando nada. Ele te refaz por completo. Ele é fiel para te dar um coração novo, ele é fiel para restituir toda a alegria que foi roubada, fiel para curar todo trauma, não importa a situação. Como o versículo que nós falamos, ele efetua tudo em todos. Então, você faz parte desse todos e que ele pode efetuar tudo se você permitir. Amém, amém, gente. Então, assim, provavelmente, acho que logo a gente vai ter que marcar uma outra live. Tinha bastante coisa que eu queria falar aqui, né? Por favor, Cíntia. Algumas técnicas aqui que eu queria, né, mostrar para vocês, tá? Mas, assim, procure sempre estudar. Hoje, o bom de ter acesso a muitas informações é isso, que se você for procurar aquilo que realmente edifica, você vai encontrar. Ah, surgiu uma terapia assim, assado. Procure a origem. Vai lá na internet, quem fundou, quem que foi essa pessoa, por que que ela fundou, o que que ela viu. E aí você ora a Deus. Mas eu já vou falar aqui para você, não é de Deus. Porque, ó, o que é de Deus tá aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Passou disso aqui, entendeu? Misturou com isso aqui, ó. Não provém de Deus. Mas só para Sem você tirar mistura, dúvida. sem contaminação, íntegra e pura, né? Limpa. Sem sincretismo, tá? É a palavra do Senhor. Amém? E Amém. Deus está ali sempre disponível para você. O problema é que você muitas vezes não vai até Deus, né? Como a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Muitas vezes Deus está esperando você ir. Por quê? Não é porque ele não quer, é porque quando você vai, é porque você está disposto a deixar para trás tudo aquilo que você já usou, tudo aquilo que você já fez, né? A mulher do fluxo de sangue, a história vai contar que ela gastou todo o dinheiro dela em outros tratamentos. Quando ela viu que aquilo não funcionou, então ela foi até Jesus. Então é por isso que às vezes Deus não está, vamos dizer, entre aspas, vindo até você, porque Ele está esperando você se livrar daquilo que não está te curando, para que você vá até Ele, para que Ele mostre para você qual é a verdadeira cura. Amém? Então, que você seja Amém. edificado por essa palavra. Eu vou deixar a live salva aqui, depois você compartilha, assiste de novo e em breve a gente marca outra aqui para que você seja ainda mais edificada. Amém? Amém, amém. Obrigada para quem ficou Muita aqui. gratidão pelo convite, viu? Foi muito bom passar essa tarde com vocês. Aprendi muito também nessa tarde com você e agradeço imensamente a oportunidade de poder falar e tá chegando de alguma forma em outras pessoas que precisam viver esse novo de Deus. É muito importante isso, né? Eu não estive envolvida com o ocultismo porque eu sempre fui medrosa. Eu sempre tive a consciência, eu vim de um lar católico, né? Mas eu sempre tive a consciência de que Deus era o suficiente. Então eu nunca me envolvi de coisa diretamente, né? Porque indiretamente a gente acaba assim se envolvendo, né? Não tem jeito. Mas é muito importante trazer, né, as pessoas aqui para que as pessoas vejam, para que as pessoas se identifiquem e também possam ser curadas e libertas. Também quer fazer uma Amém. oração para a gente encerrar aqui? Eu fazer? Pode, fica à Sim. vontade.
Senhor Deus, muito obrigada, papai, por esse tempo que nós passamos aqui, papai, de compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências e, acima de tudo, declarar a tua palavra que é viva, que é eficaz. Que em nome de Jesus, papai, o Senhor possa alcançar a vida desses amados irmãos e irmãs que se encontram ainda aprisionados na cegueira espiritual. Que em nome de Jesus, as escamas dos olhos deles venham cair. Que eles não sejam guiados pela nossa palavra, mas pela palavra do Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. Que em nome de Jesus, o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais para que o seu povo possa ouvir a sua voz e viver as verdades do Senhor, a cura do Senhor, seja ela física, emocional, espiritual. O Senhor opera tudo em todos. Que a operação sobrenatural do Senhor estejam sobre essas vidas, levando cura, transformação, restauração e santificação na vida desses amados irmãos. E que a tua verdade prevaleça, papai, na vida deles, em toda e em qualquer situação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, Grazi, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente marca um outro encontro aqui. Para quem ficou, que Deus abençoe, um abraço, tenha aí um ótimo final de semana e até a próxima. Beijo. Até, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.